que às vezes a alteração física, né, hormonal, porque existe ali na ansiedade que a gente, né, que é a proposta do tema, na ansiedade existe uma alteração bioquímica, existe uma alteração física e que pode vir do sistema nutricional, né? Então, por isso que aí entra naquele ciclo. Então, nem tudo, a gente fala, tudo é emocional. Não, vai alterar o emocional também. E não tô falando que tá desconectado com as coisas emocionais, mas que, às vezes, num certo momento, você precisa adequar o fator nutricional. E, às vezes, você precisa adequar a rotina, às vezes, o estilo de vida, né? Às vezes, você precisa adequar estar mais presente, né? Que é essa ideia, né? Então, eu costumo dizer assim, na ansiedade, a gente falou muito, né? Divulgou aí, falando o que a gente poderia ajudar com esse momento aqui, com pessoas que estão sofrendo de ansiedade, que não vai lá fazer osteopatia, que não vai participar das nossas vivências. E eu acho que a dica é essa, viver o momento presente. E viver o momento presente tem várias formas. Uma delas é a meditação e a oração. Porque quando o nosso foco, ele está em Cristo, você consegue ter mais força emocional e espiritual para enfrentar as diversidades, né? Existe uma passagem bíblica que conta que Pedro, eles estavam no barco, eles viram Jesus vindo, né, andando sobre as águas, mas eles não viram que era Jesus inicialmente, e acharam que era um fantasma, né? Então tava lá os discípulos, e aí eles falaram, gente, quem que é aquele? E aí ele falou, sou eu, né? Sou Cristo. Ele falou, Pedro falou pra ele, se for você, Cristo, então me chama, né, que eu quero andar também sobre as águas. E ele falou, pode vir. E aí Pedro foi e começou a andar sobre as águas, porque o foco dele estava olhando para quem? Para Cristo. Mas de repente, o que aconteceu? A ventania estava grande, o medo dele veio, e o foco dele, a atenção dele, ficou para o medo se ele ia cair, né? E aí, na hora que ele desfocou do Cristo e começou a focar na tempestade, ele afundou. Porque Cristo é presença? Tem alguma coisa a ver? Porque a presença, porque Deus é presente. Deus está no presente. Quando ele teve medo, ele afundou. Quando ele estava medo. Porque ele interpretou medo. O medo é na mente e a presença é a essência, não é? Justamente. Muito legal. E aí foi quando, mas ele pediu de volta, falou, me ajuda. E aí Cristo falou, e puxou ele e segurou ele. Então, Cristo está com a gente o tempo inteiro, a gente não vai afundar. Então, se a gente tiver essa fé e essa crença, o foco tá onde? Tá em Deus. Napoleão Hill fala assim, ó, a fé é o contrário do medo. Eu acho muito interessante essa frase, a fé é o contrário do medo. E aí, assim, isso é pra mostrar também pra gente que nós somos humanos e nós sentiremos medo. E ora, a gente vai começar a afundar. Porque a gente não consegue o tempo inteiro estar focado em Cristo. Mas o que a gente precisa fazer, então? Voltar. Pedir, né? Me ajuda, eu tô precisando de ajuda, né? Eu tô precisando olhar pra você de novo. Eu tô precisando focar nessa presença. Eu preciso estar aqui. Eu não preciso ficar com medo se eu vou cair, se eu não vou afundar, onde que eu tô. Não, eu preciso estar presente. É bíblico, né? Fala orar e vigiar. Orar em estado de presença, vigiando os seus pensamentos, né? Suas emoções, que é onde que a gente interpreta. E a interpretação, toda interpretação, ela gera uma emoção. Aí vai se é uma emoção boa, exatamente, ou se é uma emoção ruim. E se nesse momento também, né, de patologia, porque chega um momento que às vezes a ansiedade ela não é mais algo controlável, ela é uma patologia, que é o que aconteceu comigo. Talvez nesse momento a pessoa nem consegue orar, que foi também o que aconteceu comigo, né? Deus vai estar ali de todo jeito, mesmo você orando, pedindo ou não. Ele vai estar cuidando e vai estar protegendo. Mas uma dica, né, além dessa, seria também a questão da atividade física, né? Porque preocupar com a alimentação, mas naquele momento talvez você não consiga nem comer. Mas a atividade física, e eu fiz através da yoga, as posições que eu fazia ali, a força que eu tinha que fazer, as posições de equilíbrio, me exigia total foco e concentração. Porque se eu não concentrasse, eu caía na posição de equilíbrio, né? E até na academia também, quando você vai pegar peso, você tem que concentrar, né? Então, tudo isso te ativa o estado de presença. Mas a dica melhor é a seguinte: não pare por aí. Não trate somente o sintoma que é ocasionado pela ansiedade. Trate a origem do problema, trate a causa. E a causa está relacionada com as questões nutricionais e emocionais. Então, vá em busca, né, de uma osteopatia, do coaching e dos nossos eventos, nossa imersão. Eu tenho, né, as minhas crises de ansiedade. Eu tenho consciência disso, e aí quando eu percebo, falei assim, cara, tô ansioso, porque a respiração começa a ficar ofegante, eu olho minha mão e falei assim, opa. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro sempre o exercício físico
que é o estado de presença. Você tá no agachamento, você vai ter que empurrar um peso no agachamento. Não tem jeito de você pensar em nada, você quer empurrar o peso, que obriga a gente trazer, né? A gente vir pro estado de presença. E uma coisa que eu faço muito também, quando eu começo a ver que as crises começam a chegar, eu vou pra rabiscar. Eu rabisco. Por quê? Porque na minha cabeça funciona assim, tudo que eu tô criando agora, prestando atenção, trazendo pra presença, eu evito de pensar. Porque é o pensamento acelerado ali, e você pensando, interpretando e vai criando a realidade. Porque a mente, igual você falou, a mente não sabe o que é real, o que não é. Então, por exemplo, tem um evento que a gente vai fazer agora, do EMAG. Inclusive é a top e a gente vai puxar o Gustavo. Aí, então assim, é pressão. Eu coloco pressão em mim, eu tenho que entregar isso, tem que fazer isso, tem que dar tantos inscritos, não sei o que, e fica acelerado. E aí, esses dias agora, até a Jéssica até fez um reiki. Falei assim, não, faz um reiki, porque o negócio tá precisando de algo mais externo pra ajudar. E aí é onde que, por exemplo, o que eu fico pensando assim, quem não tem esse amadurecimento emocional, que a maioria das pessoas tem, o tanto que sofre. Porque eu começo a sofrer e eu consigo quebrar isso usando estado de presença, contemplação. Mas é difícil, eu como quando eu tô ansiosa. Doce. Gente, eu existe acho uma muito explicação. Aqui, explica aí. Não, mas é muita coisa, tem tempo. Pode falar. Só antes dela falar, eu acho muito triste nos casos de ansiedade, que aí a maioria das pessoas que não têm acesso vão para médicos, muitas vezes que não também tem esse entendimento integral e taca ansiolítico. O remédio mais vendido, se eu não me engano, é um ansiolítico aqui no Brasil. Com certeza. Então, assim, isso é muito triste, porque a pessoa fica talvez até viciada. Não que o remédio seja ruim, em alguns casos ele é necessário, mas não em todos os casos. Pouquíssimos casos. Pouquíssimos casos. Pouquíssimos casos, o medicamento pode ser importante, mas na maioria, porque assim, o que eu vejo? A pessoa, às vezes, ela teve há uns 2, 3 dias ficou ansiosa. Não acontece sempre, mas ela sentiu alguma coisa diferente. Ela vai no médico. Isso eu falo porque eu já presenciei muitos casos assim, muitos. Eu posso falar aí, acho que centenas de tantas pessoas que eu já conheci. Então, às vezes, ela tá ali, tem alguma coisa importante, ela fica ansiosa, 2, 3 dias ela vai no médico. Aí o médico vai lá e fala assim, isso é ansiedade. Então, às vezes, ela ela não tem o hábito de ser ansiosa. Né? Mas ela tá ali numa crise de ansiedade. Naquele momento. E aí o médico vai lá e fala assim, não, você é uma pessoa. Já rotulou ela. Já marcou ela. Então, o que ela acha? Não, eu sou uma pessoa ansiosa. Não é que ela está ansiosa, né? Ele rotula que ela é ansiosa. Então, você é ansiosa, toma esse medicamento. E, querendo ou não, o médico... ele tem um poder, a gente já criou uma simbologia que o médico... tem gente que acha que o médico é Deus, né? E aí acreditou e acabou. Ela vai lá, pega aquilo como verdade, aí ela se transforma, a identidade dela é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa depressiva, é uma pessoa isso, é uma pessoa aquilo. E que bom que agora existe todo um movimento de, inclusive, médicos, né, da medicina integrativa, que Dr. agora Vinícius, já estão que veio olhando. semana passada aqui, falou muito bem disso. Né? Inclusive, ele vai estar no nosso NutriDay, né, junto conosco. E a gente tem médicos que também que não são da medicina integrativa, que também são ótimos médicos, assim, que têm essa consciência, que olha para o todo, que também, às vezes, tem fé, que são religiosos, que olha essa parte da espiritualidade, né? A gente tem psiquiatras, assim. Mas o problema é que a maioria não estão nos convênios nem no SUS, né? E aí é onde entra a desigualdade, que é o que me entristece tanto. Né? A ansiedade, toda vez que a pessoa, assim, tiver esse momento estiver ansioso, a primeira coisa que tem que fazer é identificar qual que é a ameaça. Tanto deprimido, triste, quanto ansioso, sempre existe uma ameaça. Seja ela futura, né? Que você tá, eu tenho que preparar algo. Ou seja, qual que é o seu medo desse futuro de não dar conta, de não aparecer, de não dar certo, do dinheiro não entrar daquilo que você tá fazendo, não sei. Mas sempre existe tudo isso. Sempre mais existe alguma coisa, assim. Sempre existe uma ameaça. E quando a gente identifica a ameaça, então é por isso. Aí você já toma consciência, a tomada de consciência, como a Tainá tinha falado lá atrás, é 50% já do trabalho. Porque o que acontece é que a maior parte dos nossos sintomas, eles vêm justamente para gritar o que está no nosso inconsciente. Então, se você já tomou consciência, quer dizer, metade do problema já foi resolvido, né? Já sei que é por isso, então, peraí. Por que eu tô assim, né? Então, agora eu já entendi que é isso, então o que eu posso fazer para que eu não fique desse jeito o tempo inteiro? Tem que sempre desfocar do problema. Porque a mente tem a tendência a ficar voltando naquilo que é ruim. Por que ela faz isso, gente? É porque é uma questão de sobrevivência. Tudo que é ruim, toda experiência muito negativa que você passou na vida...
aquilo pode ameaçar a sua sobrevivência. Então, o seu corpo, o seu cérebro, ele tenta te proteger para que você continue vivo, né? E é por isso que a gente tem um monte de doenças crônicas que tem relação com isso. Por exemplo, as alergias. Alergias tanto de pele quanto as sinusites, rinites da vida, né? Elas têm uma relação com o medo que a pessoa passou em algum momento, ou que está vivendo, mas quando é crônica é porque veio lá de trás. Por exemplo, a pessoa fala assim, se eu não posso com essa flor que eu espirro. Você pode ver que tem alguma coisa. Por exemplo, se um dia você tinha 3 anos de idade, foi no velório da sua avó, que era muito importante pra você. A pessoa, cuidava de você. Ela era, né, quase uma mãe. E aí você foi, aquele dia foi muito triste. Só que você tinha só 3 anos, você não consegue se lembrar direito. Mas só que o cheiro da flor que tinha no velório fez o seu cérebro interpretar que toda vez que você sentir aquele cheiro traz perigo. Então você não pode sentir aquele cheiro. E aquilo te repugna. E aí você começa uma crise de espirro com aquele cheiro. Eu não posso com produto de limpeza. Pode saber que tem alguma coisa. Só que normalmente não é consciente. Porque se fosse consciente, o corpo não precisava gritar. Ou